Glória a Deus, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Que você seja tremendamente encorajado, que você seja edificada nessa noite, que o Senhor fale ao seu coração. Eu tenho certeza que o pastor Edmar, ele vai vir assim, ó, com uma palavra e também com alguns desafios, né, gente? Porque você sabe que aqui a gente tem que ter desafios, né? Olha quem entrou aí, a Dulce, a Su, a Lê, oi Alexandra, Ana, Deus abençoe, a Juju, é isso aí, Juju, tô gostando de ver, hein, Juju? Ju, isso aí, meu amor, fique firme aqui com a gente, hein? Amo você. Edilane, é Edilane, é isso mesmo? Né, Edilane? Conheço algumas Edilanes na minha vida. Meninas, olha só, bem rapidinho, antes de chamar aqui o pastor, eu quero reforçar com vocês o que vai acontecer aqui essa semana, né? Essa semana tá bombando aqui, glória a Deus. Deixa eu só avisar as meninas que nós já estamos ao vivo aqui, ó. Estamos ao vivo. Eu não consigo mandar o link, né? Mas tudo bem. Estamos ao vivo no Instagram. Aqui, ó. Vem, meninas. Aê, avisei aqui no grupo. Glória a Deus. A paz do Senhor, Sandrinha, tudo bem? Como você tá? Vai ser power, Cláudia. Em nome de Jesus. Olha, essa semana nós temos hoje, né, essa presença maravilhosa aqui do pastor Edmar Carvalho. Um homem de Deus, um homem que tem feito um trabalho assim, olha, exemplar nessa questão do cuidado, né? Dos solteiros, dos viúvos, divorciados. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. E na quinta-feira, que é dia dos namorados, dia 12 de junho, dia tão temido para algumas, mas nem tanto para outras, porque algumas irmãs até me procuraram e falaram: ai, Mary, olha, eu deixei realmente o Espírito Santo de Deus cuidar disso no meu coração, estou curada disso, eu consigo passar o dia 12 de junho tendo um tempo com o Senhor e sendo ministrada pelo Senhor. Então, louvado seja Deus. A Ju tá rindo. Mas na quinta-feira nós temos duas lives aqui. Nós vamos ter uma live maravilhosa com a Márcia Lombardi, às 11 da manhã, né, horário de Brasília. É isso, né, gente? Não posso errar de novo. Às 11 da manhã, horário de Brasília, com a Márcia Lombardi, nós vamos orar por você que é solteiro, que é solteira, que está esperando no Senhor. Você que está ali, ó, confiando que Deus vai te dar uma família, renovar a sua família. Vem estar conosco, nós vamos orar por você, nós vamos orar para que o Senhor traga uma palavra também para o seu coração. E no final... Opa, voltou? Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Voltou aí? E no final da tarde, na quinta-feira, confirma pra mim, meninas, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá amarrado, hein, Satanás? Vai embora, em nome de Jesus, que aqui quem manda é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. E na quinta-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, não é 6, não é 9, é 5, tá, meninas? É o horário que a Meire vai poder estar conosco. Então, nós vamos fazer também uma live com ela. Vai ser muito querida, vai ser muito especial, ela é muito querida, vai ser muito bom. Nós vamos orar, vai ser um dia que nós vamos orar por vocês. E também tem o desafio do quê, meninas? Vocês sabem? Qual que é o desafio? Fala aí pra mim, gente. Qual que é o desafio do Dia dos Namorados? Vocês foram desafiadas no ano passado. E agora, esse ano, vai ser desafiada também, né? Meninas, ó, dá aquele like, manda aquele coraçãozinho, compartilha, manda pro povo, porque eu tô vendo que não tem gente que não tá entrando e eu tenho certeza que o Instagram não está avisando para muitas de vocês quando eu estou ao vivo. Então, manda os coraçãozinhos aí, quero ver os coraçãozinhos subindo. Manda os coraçãozinhos, porque isso ele vai entender que o Instagram, que eu estou ao vivo e vai aparecer para que as pessoas consigam acessar aqui, tá bom? Então, o que é? Preparar o encontro com Jesus. Isso aí. Dia 12 de junho é dia de ter encontro. Nós chamamos aqui nos Estados Unidos, né? Date. Gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não sei o que é. Espero que não esteja afetando vocês aí.
Mas tá aparecendo uns recados aqui que eu não consegui nem ler o que é direito. Mas amém. O Senhor tá no controle. E vocês vão então ter um date com Jesus. Vocês vão escolher um horário do seu dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser uma caminhada com Jesus, não sei. É um encontro, você e o Senhor. Um tempo de qualidade com Ele, com o seu noivo. Porque Ele é o seu noivo, né, gente? Antes de você ter qualquer outro noivo na sua vida, Jesus é e deve ser o seu noivo. Então você vai convidar o seu noivo para passar o dia com você, para ter esse momento especial. Ano passado as meninas fizeram mesa, colocaram a mesa. Gente, olha, eu chorei tanto com os testemunhos, era um mais lindo que o outro. E aí você pode escrever uma carta nesse dia ao Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus são. Não sei o que está acontecendo, eu acho que é o carregador que eu estou usando. Eu vou desligar aqui porque eu estou com medo de cair essa live. Vamos ver. Muito bem. Então, mas que bom que tá tudo bem. Então tá ótimo. Então, meninas, façam esse desafio, se preparem. O que eu falo pra vocês? Não deixa pra pensar o que você vai fazer lá no dia 12, não. No dia 11, no dia 10, pare com carinho. Não, dia 10 é hoje, né? Sei lá. Um dia antes, pare com carinho, vai observando, pensa o que você gostaria de fazer nesse dia para ter esse momento com o Senhor. Para algumas pode falar assim, nossa, Mary, que coisa mais de doido, como assim eu vou chamar Jesus para sentar à mesa comigo, para andar comigo, para ir num restaurante, para ir não sei aonde. Gente, isso é um ato profético, é um ato de fé entre você e o seu relacionamento com o Senhor. Então vocês vão ter esse tempo com o Senhor, vão ter essa caminhada com Deus. E depois é lógico, mas é lógico, você vai correr e vai me contar tudo, como foi esse encontro, eu quero saber. É que nem quando você vai ter um date com um rapaz e aí você já chega em casa e liga pra sua melhor amiga falando tudo o que aconteceu. Eu quero saber tudo. Vocês vão me mandar mensagem, vão me mandar áudio, vocês vão dar um jeito aí de mandar mensagem pra mim, porque eu quero saber. Tirem fotos, mandem tudo pra mim, porque é emocionante esse momento e eu tenho certeza e já estou orando por esse momento. Eu sei que vai ser muito lindo. Amém? Tem um filme que a moça sai pra jantar com Jesus. É, Damília, é? Ai, me fala qual é. Depois me manda. Pra eu mandar pras meninas, pra ver se encoraja algumas meninas, né? Pra ver se enche o coração delas de fé. Gostei, nunca ouvi falar não. Encontro perfeito é... Ai, quero saber quem é que... Vou ver se eu acho aqui no YouTube. Pra mim é muito difícil encontrar filmes em português, mas eu vou ver se eu acho. O encontro perfeito, né? Bacana. Muito bom. Meninas, vamos lá então? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos mandando esses coraçãozinhos. Manda os coraçãozinhos, compartilha essa live aí com o povo. Manda o povo, chama o povo para vir, que hoje é um assunto importantíssimo. E outra, liderança da sua igreja. Chama os seus pastores, chama os seus líderes. Eles precisam estar aqui ouvindo essa live hoje, porque vai ser tremendo, vai ser muito especial. E vocês precisam estar envolvidas mais naquilo que o pastor vai trazer para vocês aqui, tá bom? Vou chamar o pastor então, vamos lá, sem longas demoras. Vamos lá. Pastor Edmar. Convite. Boa noite, você que está chegando. Marcinha, boa noite, Marcinha. Manda o link para as meninas, Marcinha, nos socorre. Oi, pastora, paz, Paz, pastora Edmar de irmã. Carvalho. Tudo bem? Que bom poder estar contigo de Graça. novo. Olha, passei por tantas coisas, viu, pastor, do início desse ano até aqui, mas é tanta coisa que me aconteceu que eu tô assim, nossa, 2025 chegou chegando assim pra minha vida, sabe? Nem me fale, minha irmã. A gente está na mesma situação e 2025 chegou com grandes batalhas, mas a gente já entra na batalha sabendo o É isso resultado. Então eu estou tranquilo. aí, é isso aí. A gente sabe que é o nosso guerreiro da batalha, né, pastor? É Então isso a aí. gente vai confiando, né? É Mas isso aí. olha, vou te falar, 2025 chegou chegando aqui para mim, né? Mas eu quero, assim, agradecer mais uma vez, né, pelo senhor estar aqui com a gente. Ai, uma bênção, uma bênção. A gente quase não. Olha, eu tenho pouquíssimos homens que aceitam os nossos convites de estar aqui. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 homens até hoje. Eu não sei o que acontece, pastor. Os homens fogem aqui do nosso Ministério Mulheres de É Valor, normal, é mas normal. o senhor conhece, o senhor entende, o senhor sabe como que é.
Mas e por isso que eu quero te honrar a sua vida, o seu trabalho, a sua Obrigado. amada esposa, por tudo que vocês têm feito aí em Goiânia, Goiás. E é Goiânia Isso, mesmo? isso Isso aí, mesmo. Goiânia. É central aí, né? Não Goiânia sei como é que você está é aí. a capital do estado, Isso, né? E a gente está aqui bem encravado mesmo no centro isso. de No Goiânia, centro na capital. de Assim, Goiânia, é isso que eu queria não é nem no saber. centro, na verdade. A Ah, gente tá. está aqui numa parte onde é referência, né, na cidade. Tem um Aham. marco aqui, aí a nossa igreja está aqui. Tá, também tem uma que é na BR-153, que é justamente a estrada que ela atravessa o país, né? Uhum. E tudo isso é profético. Eu estava ouvindo você falar aí sobre fazer uma oração profética, um ato profético, e a gente acredita literalmente que Deus faz essas coisas com a gente. Amém. É isso aí. Tem que. Eu penso assim: nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então nós temos Exatamente. que viver de coisas malucas mesmo, né? A palavra do Senhor diz que ele escolhe os doidos mesmo, os malucos, para confundir o sábio, né? Eu me É. sinto uma dessas malucas aí. Eu faço Opa, parte dessa, então, né? eu também. Então, não é dois doidinhos, que doido que é doido se entende, né, pastor? É isso Então, aí, graças a é, Deus. é por isso que o Senhor nos uniu, né, aqui nessa Amém. questão do ministério. E Amém. eu queria que você falasse um pouquinho, então, do seu trabalho, do seu ministério, que o Senhor tem exercido junto com a sua esposa. E deixa Deus te usar. Hoje também eu gostaria que nós focássemos sobre a questão da importância do trabalho e do cuidado com esse grupo de pessoas, né, dos adultos, solteiros, viúvos, divorciados dentro da igreja. Como que a gente poderia implantar isso? Como que a gente poderia iniciar um projeto como esse? Primeiro, eu quero falar para vocês, meninas. Se vocês não têm um trabalho como esse, procurem o pastor Edmar. Ele tem ideias, ele tem um projeto pronto, ele tem como ajudar a sua igreja a elaborar um projeto para que a sua igreja tenha um trabalho como que eles estão. A igreja dele, quantas pessoas, adultos, solteiros e viúvos, já estão no seu grupo? Eram mais de 1.000 quando o senhor falou comigo, né? Já, já ultrapassamos os. Eu creio que hoje a gente está em torno de 2.000 pessoas que estão ou passaram pelo Ai, ministério. Porque é um uau. ministério de passagem, né? Ele Sim, vem, é cuidado, tratado, curado e ele segue em frente. Alguns, muito poucos, ficam para ajudar, sim. né? A grande maioria ela vai, caminha para outro ministério, ela caminha para outras áreas onde o Senhor vai levar. Ou casam, E né? isso, mesmo quando casam, alguns poucos ficam com a Sim, gente para ajudar, é verdade. né? Mas a maioria segue em frente. É Inclusive, por verdade. falar em casamento, eu fiz uma conta rápida, porque eu sabia que iríamos falar sobre o assunto. E o ano passado e esse ano nós fizemos 18 casamentos. Ô, Tivemos glória! a possibilidade de celebrar 18 casamentos, mas o restart, que é o ministério, teve mais do que isso. Já ultrapassou, acho que, creio que 25, se eu não me engano. Né? Glória a Inclusive, nesse final de Deus! semana agora, temos dois. Vão acontecer mais dois. Que Né? lindo! Olha aí, meninas, vocês que são da região da região de Goiânia ou qualquer lugar de Goiás, vale a pena pegar um ônibus e ficar lá trabalhando com o pastor Edmar. Eu tô com medo do Vestir pessoal a querer me, camisa. tô com medo do pessoal querer me amarrar de cabeça para baixo aí. Nada, pastor. Olha, aqui as meninas estão felizes demais de ter o senhor com a gente. É uma É bênção, viu? Mas uma enfim, honra para vamos mim. lá. Fique à vontade. Não, vamos orar primeiro, né? Vamos Bora. orar primeiro. Pedir aqui a bênção de Deus para essa live. Amém. Que Deus prepare o coração das meninas que vão participar conosco. E que essa mensagem possa chegar aos corações de lideranças, de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Meninas, depois mandem assim, como quem não quer nada, essa mensagem para o seu pastor, para o líder da sua igreja. Fala, olha, pastora, veja essa live com muito carinho, porque Deus vai falar ao seu coração. E se Amém? Deus, obrigada por essa noite maravilhosa, obrigada por esse encontro mais uma vez com o pastor Edmar. Eu sei que é uma conexão dos céus, assim como muitas das irmãs que estão aqui participando conosco. O Senhor tem trazido as pessoas certas, o Senhor tem me conectado com as pessoas certas. Eu te agradeço por isso, Pai. Abençoe agora o pastor Edmar, que o Senhor use ele com autoridade no teu espírito para ministrar, para falar, para encorajar, para falar também desse livro maravilhoso que ele preparou para ministrar ao coração das meninas. Enfim, que seja uma noite agradável, uma noite na tua presença. Abençoe cada coração. Eu sei que uma grande maioria das meninas só assistem depois, um número muito grande de visualizações.
porque muitas estão no trabalho, muitas estão estudando, com seus afazeres, mas eu te agradeço, Senhor, por elas também, que vão ouvir depois. Que o Senhor ministre os corações essa noite, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Bom, eu quero começar te desafiando, Mary. Eu? Bem eu? É, Nós estamos aqui com sim. quase 40 mulheres. Não, pastor, chama alguém aí. Olha, o negócio é o seguinte, eu peço que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, já Oh, que o senhor está Jesus. colocando para mim, eu quero dividir contigo. Oh, Jesus, é verdade. Bom, eu Manda, pastor. vou lançar logo de cara aqui uma novidade, né? A Isso. gente vai poder falar sobre isso mais calmamente, mas o desejo do meu coração é que nós possamos ampliar esse ministério com uma cara diferente, uma cara nova, unindo alguns ministérios, tá? Uhum. Porque eu tenho visto a grande dificuldade de pastores e igrejas a lidar com essa situação. Porque eles olham para a gente e pensam que a gente é a favor do divórcio. Não é isso, não é? Exato, exato. O nosso desejo é cuidar das pessoas que já passaram pelo divórcio, pela Exato. viuvez, ou ainda estão como solteiros, né? Sim, sim. Já passaram uma certa idade, já têm uma experiência, são maduros e ainda estão solteiros. Então, o nosso desejo é cuidar dessas pessoas, né? O seu caso foi esse, né? Você ficou solteira por muitos anos, não é isso? Isso, exatamente. Eu e a minha esposa, nós passamos pelo divórcio, né? E eu tenho pastores que trabalham comigo que passaram pela viuvez. Então, Sim. qual é o projeto que Deus tem colocado no meu coração? E eu não vou mentir, ele me falou sobre isso hoje, de uma forma que eu fiquei surpreso. Eu falei, Jesus, olha o que o Senhor está me dando logo agora. Ai, ai, ai. Eu estou caminhando com um projeto Restart para te levar para outros lugares e tudo mais, preparando equipe, né, para que possa fazer isso, mas Deus tem colocado no meu coração o desejo de cuidar dessas pessoas, independente de onde elas estejam, das igrejas onde elas congregam. Uau. E o seu trabalho me despertou, porque o Senhor me trouxe isso à mente. E ele me mostrou o seguinte. Bom, vamos por parte. Hoje, no meu Instagram, eu direciono as pessoas para um grupo para conhecerem o livro Caminho para o Recomeço, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Exato. E Estou lá eu, ansiosa. e lá eu tenho pessoas de todo que tenham esse perfil, né? Divorciados, viúvos e solteiros maduros, né? Hum. E qual é o desejo que Deus colocou no meu coração? Pegar líderes de cada área específica, onde eles estejam, né? Divorciados, viúvos e solteiros maduros, pessoas que viveram essa experiência, para que possam pastorear esse grupo. De que maneira? Cada vez que as pessoas vão entrando nesse grupo, a gente vai fazendo com que eles permaneçam aí, conversando com eles, trocando ideia, e depois separando em perfis diferentes, solteiros, divorciados, viúvos e viúvos, para quê? Para que tenham líderes e pastores que cuidem especificamente dessas pessoas. Especificamente. Muito bom. E Muito aí a bom. gente tem uma jornada que o Senhor me deu, que está aí no livro, que eu já vou falar já já, para cura dessas pessoas em todas as áreas, né? Uau. E sim. Então a gente vai poder dividir isso. E eu queria já de antemão te convidar para fazer parte desse projeto, unindo aí os nossos ministérios, que eu acho que o Senhor nos uniu com o propósito de restaurar sonhos, restaurar é, vidas, restaurar Amém. casamentos também, porque Amém. acontecem, né? Casamentos Opa, que tem são casamento sendo restaurados. restaurado aqui no Sim, nosso sim. ministério também. Então a gente olha para isso e vê, é Deus que está fazendo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Hoje, eu tenho a oportunidade de cuidar de mais ou menos 30 pastores, tem mais alguns chegando, né? Divorciados, viúvos também. E estão chegando pastores, né? Que passaram por isso. E a gente tem um cuidado especial com eles, porque a gente sabe que se restaurar eles, a gente tem novos líderes com, Exato. com Opa! bagagem. Opa, tenho boa notícia aqui, ó. Ó, Pastor Eliane Marçal entrou aqui ao vivo pronto. agora. É Bora de aí, pastora, porque Deus! a gente tem que se unir para isso, Pastor né? Eliane, é de Deus! Fica um pouquinho mais aqui, porque eu sei que o seu tempo é muito apertado, mas a senhora tem que ouvir o que nós estamos falando aqui agora. Oh, aleluia! Glória a Ah, Deus! Hoje, para você ter uma ideia, né, nós temos aí, como eu estava te falando, em torno de 30 pastores. Tem mais chegando, que eu não estou contabilizando agora. Alguns já estão restaurados, outros estão caminhando.
Tiveram pastores que vieram divorciados já no papel, restauraram o casamento com a esposa, se casaram novamente e estão hoje pastoreando outra denominação, outra cidade, estão fazendo a obra do Senhor. Isso é E isso é evangelho, maravilhoso. pastor, independente do estado civil da pessoa, é o É Senhor trabalhando. reino. É Isso é reino. reino, né? Exato. E uma das coisas que eu aprendi é que Deus nos chama independente do estado social, que você falou, do estado civil, Exato, claro. né? E aí a gente se casa com alguém que tenha o mesmo propósito para caminhar junto, Opa, né? exatamente. No meu caso, eu errei na primeira escolha e eu entendo que isso foi um erro, tem consequências graves, inclusive, né? Que a gente, no meu caso, eu vou carregar essas consequências para o resto da minha vida. São cicatrizes, né? Verdade, E essas verdade. cicatrizes, eu costumo dizer que são queloides, Hum. né? Que aparecem bem no rosto, na cara, né? Por quê? Eu não escondo. Mas isso nos dá autoridade, porque depois de curado, Ah, nos dá autoridade para curar outras pessoas, exato, né? exato. Claro. Então isso é muito importante. Então eu já lanço esse desafio para você orar e pensar nessa possibilidade, Amém. porque se o Senhor quiser isso para nós, nós vamos cuidar de gente no mundo Amém, inteiro, né? pastor. Amém. E são Amém. pessoas que não precisam sair das suas igrejas, das suas denominações, para Uhum. serem cuidados nessa área, porque muitos pastores não sabem lidar com isso, porque não viveram isso. É, exato. E tem a questão do preconceito também, sem saber direito o que está acontecendo, né? E vive dentro só daquele círculo de que a vida cristã é criança, adolescente, jovem, casa e acabou, entendeu? Então, Envelhece, morre, vai para o céu, pronto, acabou. envelhece, morre, vai para o céu. Tem muita gente que, né? E a gente esquece, as pessoas esquecem que nós vivemos num mundo, né? Num mundo falho, caído, né? E que as pessoas precisam ser curadas, né? Inclusive dentro dos próprios casamentos. Tem muito cristão aí sofrendo coisas horrorosas dentro de um casamento porque tem medo de pedir uma separação, porque, né? E sofre agressão, enfim, são tantas coisas, né? Bom, Mas, enfim, pastor, eu estou aqui à em, disposição. em se tratando desse assunto, casamento, eu também falo, não só para os líderes, mas para os casais e para os solteiros, divorciados, enfim. Ah, eu falo nesse livro, Caminho para o Recomeço, vou botar aqui para vocês lerem aí, bonitinho aí. Maravilhoso, Tá? maravilhoso. Eu falo, são 160 páginas, Aham. muito. Foi presente de Deus, né, com muito estudo, a gente debruçou em cima de livros, de pesquisa. Eu aproveitei a pesquisa da doutora Esli Carvalho, que ela me Ah, mandou. Foi, maravilhoso. foi fantástico o trabalho, então a gente conseguiu incluir nesse livro. E a gente fala sobre recomeço, realmente superando o passado e construindo um futuro com Glória propósito, né? a Deus, Então, amém. a gente fala de entender a dor, a gente fala de superar, né, a dor. Vou falar um pouquinho aqui só para vocês terem uma ideia, né? Primeiro a gente fala sobre compreender a dor. Depois eu vou falar sobre o que a Bíblia diz sobre o segundo casamento e a solteirice de uma forma bem clara, teológica e de uma linguagem bem fácil, né? Para as Isso é pessoas bom. entenderem. Isso Isso é aí, uma linguagem muito simples, né? Para as bacana. pessoas entenderem. Né? Só para você ter uma ideia, para a gente. ah, para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo e vai assistir depois entender, a visão que Deus me dá para explicar as partes complicadas da teologia, Uhum, né? A uhum. Trindade sempre foi uma coisa difícil de se explicar, né? Mas o Senhor me deu uma forma fácil, né, para Legal. explicar a Trindade. Por exemplo, vou explicar isso aqui rapidinho só para você entender, hein, Mary? Claro, Eu sei que não é preciso, claro. não tá no nosso roteiro, mas vamos Amém. lá. Amém, pastor. Qual que é a composição química da água? Gasoso H2O. H2O, sim. Uhum, Então pronto. imagina, vamos supor que Deus fosse H2O, só suposição, ok? Uhum, Bom, é a essência de tudo. Precisa de água para a gente respirar, precisa de água no alimento, nas árvores, no nosso corpo, 80% é água, né? Então, uhum. hoje, tudo que é ser vivo precisa de água para viver. Então, todo ser vivo também precisa de Deus para viver, É isso certo? aí, exato. Mas acontece que Deus precisa se fazer homem, ele precisa fazer presente no nosso meio para a gente se conectar com ele, entender quem ele é e ter relacionamento. O que ele faz? Ele monta uma grande geladeira, um grande congelador no céu, ele entra nesse congelador e depois de um certo tempo ele fala: eu vou para lá para esse povo me tocar, para saber quem eu sou. Ele vem, né? E o gelo é o Em quê? Qual é a forma de composição gelo. química do gelo? É, H2O. H2O, Só que isso. agora em estado, né? Exato.
E Tremendo. aí, e aí ele vem, a gente vai para um lado com ele, vai para o outro e tudo certo. E aí ele fala: olha, eu estou indo para o céu agora, já fiz o meu trabalho, vocês sabem que pode viver o que eu vivo, Evaporou. pode. Aí ele pula dentro da panela, né? E começa a ferver. O vapor que sai, Hum, H2O. Inclusive, hum, quando a gente põe o braço lá em cima, queima, assim como o Espírito Santo queima a gente, isso né? aí, isso Então é uma aí. forma simples da gente explicar a Trindade para que todo mundo Bacana. entenda, É isso certo? E assim Deus me aí. fez. Deus me fez explicar essa questão do casamento, né? Hum, Após o divórcio, de uma forma muito clara, porque para mim foi difícil entender no começo, depois foi mais fácil. Então, o que a Bíblia fala sobre o segundo casamento e a solteirice, né? Então, vou falar hum, sobre detalhes sobre isso, detalhadamente, quais são as possibilidades que a Bíblia abre para um divórcio, né? Que são três, mas os pastores só falam de uma, porque tem medo de exato, perder, né? exato. Então, falo sobre isso. Depois, curando as feridas do passado. Então, a gente precisa curar as feridas do passado para a gente poder começar um relacionamento. E aí, como se preparar para um novo relacionamento? Isso Opa, aí é chave, né? opa. Então eu tenho aí um bom tempo aí falando sobre o assunto. E por último, vida plena, mesmo sem casamento. Que tem pessoas que não querem se Ah, casar, foram verdade. chamados para isso, está tudo certo, não tem nada de errado. A solitude é algo maravilhoso e tem gente que consegue lidar com isso Uhum, e está tudo bem, né? uhum, Aliás, vale a pena falar que dos discípulos só tinha um que era casado. uhum. Paulo, que foi escolhido fora de tempo, aparentemente, Casa- se ele se casou, É, ele era viúvo ou provavelmente nunca se casou, né? sim, O sim. próprio Jesus viveu assim. Então, tá tudo certo, não tem nada de errado. Agora, quem quer se casar, nós vamos orar no final para o Papai do É Céu abrir isso aí. portas para poder casar e vai acontecer em nome de Jesus, né? Amém, amém, Sou santo amém. casamenteiro, não, mas eu creio Mas, naquele que eu sirvo. opa, se depender de mim, da Márcia e do senhor pastor, as meninas vão casar até o final do ano, tá todo mundo casado. Em nome de Jesus. Bom, Ai. Mary, o que acontece? Esse livro, ele foi um presente de Deus porque eu descobri, depois de tê-lo escrito, através do endorso de um dos pastores, que foi meu professor de seminário, presidente de denominação, um homem muito sábio, um mestre de verdade. Ele me falou o seguinte, ele falou, Edmar, esse livro não é só para as pessoas que passaram pelo divórcio, pela vivência ou que nunca se casaram. Os pastores e líderes precisam conhecer esse livro para saber como lidar com essas pessoas dentro da igreja, né? Uhum. Esse pastor mesmo, ele teve uma perda muito grande de um filho, né, por causa de um acidente, ele também era pastor, Sim. o filho dele. Então ele sofreu isso e sabe o quanto dói a perda de alguém que a gente ama, né? Imagina um filho. Agora, quando se trata de um cônjuge, é uma amputação emocional. É, É uau. como arrancar um pedaço, literalmente, né? E aí como é que você faz para recomeçar? Demora, né? Não é fácil. Quando se trata de amputação emocional, a gente restaura. A gente restaura, né? Deus vai permitindo que isso volte. Mas aí tem outro problema. Eu preciso voltar à minha essência. A minha identidade vai ter que ser refeita. Então, qual é a Uau. minha essência? A minha essência Uhum. sou eu lá atrás, antes do casamento, antes do É, relacionamento. Essa é a minha essência. Mas a minha identidade, ela vai ter que ser restaurada porque eu misturei a minha identidade com um cônjuge, esse cônjuge se foi e agora eu estou sozinho. Eu tenho que fazer de novo a minha identidade. Eu tenho que uau, saber quem eu sou sozinho em uau, Cristo. uau. Verdade, isso é muito forte, né? Tanto para a viuvez como para o divórcio, né? Ambas Exatamente. situações, né? E para quem é Uhum. solteiro, se ele também não souber quem é, aí qualquer pessoa serve. Uhum. Porque se eu não sei o propósito de Deus para minha vida, qualquer pessoa serve. Aí é onde a gente comete o erro. Exato, exato. Então, Uau. como diz lá no filme, né? Fábrica de chocolates, não, não. Fábrica de chocolate não, é a Alice no País das Das Maravilhas, né? maravilhas, né? É, lá o personagem ele fala, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ter caminho certo. Esse é o problema, não Uhum. é? Então, a gente precisa saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, E isso aí. qual é a grande diferença para esse grupo que a gente cuida. A grande diferença é que o relacionamento daqui para frente ele precisa ser racional e não mais emocional. A emoção não pode entrar.
Não tem mais 16 aninhos, né? Paixão, Não. não, não. Até porque o Tem que ser coração é racional. enganoso. É, o É. coração é enganoso. Uhum. Mary, você tá com quantos anos de casado? Estamos seguindo para 8 anos agora. Bom, então Não, eu tenho 10, fizemos 7 anos em março. 7 Então, março do ano que anos. vem que vai fazer Então, 8 ainda. É. entraram no oitavo ano, né? Uhum. Eu estou no 11º, vou fazer 11, né? Completar 11 em dezembro. Eu me lembro, não sei se foi assim para você, mas eu me lembro que quando eu conheci a Pauliana, que daqui a pouco tá chegando, ela teve que sair, amanhã a gente vai sair de viagem essa madrugada, Uau! né? E ela teve que sair correndo para resolver algumas coisas e tal. Aham. E eu falei, não, vai lá, eu fico na live, quando você chegar, você vem aqui, Isso. rapidinho. Ela falou, não, então tá bom. É. E, e aí, o que acontece? Quando a gente se conheceu, a primeira coisa que a gente fez foi conversar e falar sobre os nossos sonhos e propósitos. O que eu Exato. quero para minha vida, o que você quer, e falamos sobre tudo. Inclusive, eu incentivo, no livro eu incentivo, converse muito, inclusive sobre sexo, né? Sim, Não sim. precisa fazer. Não, não deve. O que acontece? Às vezes, eu inclusive coloquei no Instagram, acho que foi hoje ou ontem, um Reels falando sobre isso. Que as pessoas estão tão preocupadas em fazer um test drive, como se o problema fosse a cama, mas eles se esquecem que o divórcio aconteceu não foi por causa da cama, É isso porque mesmo. a cama acontece pouco tempo. É Nós verdade. passamos no sexo pouco tempo, entendeu? Uhum. A maior parte do tempo nós passamos onde? Na mesa, no sofá, no nosso dia a dia, na rua. Não é na cama. O quarto é o menor. É. Então não adianta eu fazer um test drive. Primeiro, por quê? Eu não estou comprando um carro. É. Segundo, eu não posso usar alguém, eu não posso usar uma pessoa. Se eu fizer isso, já estou demonstrando que eu não amo o outro, né? Porque o Isso amor é mesmo. paciente, ele é bondoso, ele não se exaspera, ele não se soberbece, não se ressenhor e não busca os seus próprios interesses. É isso aí. É Olha isso aí. que loucura. Pronto. Pronto. Tá respondido. Então, quando eu não procuro, né, aí o test drive, então eu passo mais tempo conversando. E o diálogo faz criar amizade, intimidade, relacionamento que para o futuro vai funcionar. Então eu uso a razão ao invés da emoção. E É. Isso aí. eu passo a dominar a carne, que é fruto do espírito. É domínio próprio, né, Domínio pastor? próprio. Próprio, Exato. né? Eu estava ontem conversando, uma irmã me procurou, ela falou assim, toda assustada, Mary, ai, olha, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, uma pastora, não sei, nem sei, não perguntei de quem era. Olha, ele falou que não pode dar beijo de jeito nenhum, que isso é pecado, é como se fosse uma relação sexual. Eu falei, meu Deus, como Jesus, assim, Senhor? Peraí, para tudo e chama a NASA, gente. Como assim? Eu fiquei assustada. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, o que que você andou ouvindo? Então, assim, é o que que eu respondi para ela, com todo carinho, com todo amor. Eu disse, minha querida, se de fato dar um beijo em alguém te leva a pecar, a ponto de ir pro final dos, né, pro sexo ou qualquer coisa, então realmente você não deve beijar, porque se aí você não tem sim. autocontrole, não é Claro, verdade? Só claro, que o tá que que a gente certinho. tem que ter? A gente tem que ter o domínio próprio. Né? O domínio... Se você sabe, você se conhece, você sabe que um beijinho vai. Não, então eu vou viver de santidade, eu não quero beijinho. E vai, você vai conversar isso com o seu parceiro e vai dizer: olha, para mim o mais importante não é o beijo, é a conversa, é sair, é passear. E eu preciso. É uma questão entre você, Deus e o seu namorado. Mas eu acho que pode dar beijinho, desde que vocês tenham um domínio próprio, tenham um controle, né? É importante essa química também, mas não deixar passar, isso vai de você controlar isso por meio, né, do seu relacionamento com Deus, porque Claro. você não vai querer cair simplesmente porque, ai, o que que eu vou defraudar o cara? Não, você não vai querer cair porque você ama o Senhor e você quer estar em santidade com Deus, Você é né? propriedade única e exclusiva dele, né? Exato, Vou, te- exato. vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Já estava divorciado há um tempo quando eu conheci a Pauliana e eu tinha feito um propósito com Deus de 24 de dezembro de 2013, dizendo que eu não tocaria mais nenhuma mulher até que ele trouxesse a mulher que ele escolhesse para mim. Amém. E nesse dia eu estava com um câncer, né? Eu estava tratando um Sim, câncer de próstata, que era raro para a idade, né? Eu verdade. estava com 40 e acho que 13, então estava com 42 para 43 anos, né? Meu E Deus. aí
eu fazendo o tratamento, eu recebi uma pessoa que veio para ficar comigo. Eu estava afastado do evangelho, ela veio para ficar comigo, né? Passamos a noite juntos e eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu não consegui urinar, saiu um gel grosso de sangue, muito grosso. E eu me lembro que eu coloquei a mão na parede e falei, meu Deus, me ajuda. Nessa hora o Senhor falou comigo. No meu ouvido direito, ele disse, até que eu cuidei e protegi você. Mas eu te dei o livre-arbítrio e agora é a hora da tua escolha. E eu falei, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, do jeito que o Senhor tiver para mim, onde o Senhor tiver para mim. A urina saiu limpinha, pronto. Hoje eu tenho consciência que eu fui curado naquela hora, naquele dia não. Para resumir a história, pedi para a pessoa ir embora, fui xingado, tudo quanto é lá, teve palavrão que eu nunca nem tinha ouvido, mas tá tudo certo, porque ela tinha razão, né? Nós estávamos usando um ao outro e isso não estava legal. Eu sabia que ela não era a mulher de Deus para mim, né? E ela foi embora, eu fiquei sozinho, fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu não toco mais ninguém e tal. Quando eu conheci a Pauliana, ela havia feito também o mesmo propósito, porque ela vinha de um namoro de 4 anos e pouco, né? Era um namoro que não era cristão, né? Então, ela tinha uma filha, eu tinha 2 filhos, e conversamos sobre o assunto. Namoramos 7 meses. A gente brincava muito de Homem-Aranha, subindo pelas paredes, né? Lagartixa, porque era complicado, muito complicado. Claro, pastor. Mas nós conseguimos permanecer esses 7 meses vivendo em santidade. E hoje Uau. a gente vive o melhor de Deus, o melhor de Deus, né? Amém, E amém. todas as pessoas que a gente acompanha e vivem dessa maneira, eles começam dessa maneira, é sucesso, É né? verdade. Nós Opa, temos eu aí sou prova viva casais também que aqui, ó. sim. E tem um caso muito interessante de um casal que ele era divorciado e ela era viúva. Ele era de uma denominação que eles fazem corte, né? E Uhum, eu sou contra a corte, eu sou declaradamente contra a corte. tá. Porque eu penso assim, se um homem não tem capacidade de respeitar a mulher enquanto namora, ele não vai respeitar depois de casar. Exato, gente, é isso. E se É, uma mulher não consegue se controlar e respeitar o homem durante o namoro, quando se casar, ela também não vai respeitar, exato, né? exato. Então, ele veio conversar comigo, a irmã, né? Não é uma menininha, não é uma menininha, né? Já é Uhum. uma mulher madura, tem filhas, é uma mulher experiente. Hoje ela está desenvolvendo o ministério pastoral junto com ele, né? Chegou para mim e falou assim, pastor, o que, que eu faço? Eles querem fazer corte, querem que eu faça. Eu falei, minha irmã, fala para ele que para casar contigo não pode fazer corte, tem que ser homem, tem que abraçar e viajar para saber se tem química. É isso aí. Ela falou, pastor, mas e se ele não quiser? Eu falei, se ele não quiser, não é homem de Deus para você, pode ficar tranquila. É, Ela foi, conversou com ele, correu nos pastores dele na época, falou sobre o assunto e eles disseram, não, meu irmão, você já foi casado. Você precisa se controlar, tá certinho. Você precisa namorar essa mulher e saber se realmente é de Deus. uau. Namoraram, se casaram, e estão casados e desenvolvendo o ministério pastoral. Ele saiu da outra denominação mais tarde, Deus direcionou ele, eu não tive nada a ver com isso. Sim. E ele veio, trabalha comigo hoje. É um homem de Uau. Deus, Sim. né? E é maravilhoso ver isso que Deus faz. E eles Uhum. contam a Amém. história deles, de quanto foi importante esse tempo. Mas, pastor, sabe uma coisa que está me trazendo à memória aqui também? Um cuidado, algo muito sério que tem acontecido muito mesmo dentro das igrejas. Estou pegando casos aqui com isso, tá? Por exemplo, essa questão da corte, o homem fala, não vou beijar, não sei o que, não sei o que. Sim. Tem muito homem se escondendo atrás dessas religiosidades, vive um casamento e aí são pessoas que têm problemas com a sua sexualidade, E não é só isso, Mary. tá? Tem E aí muito quando casa, lobo. não tem é nada. E a Exatamente. mulher fica desesperada porque não sabe nem por onde começar, por onde terminar. E agora Exatamente. o cara, não, na verdade, não gosta da fruta. E aí? E tem casos de narcisistas, de lobos que vão. Pronto, me lembrei. Essa semana eu fiquei sabendo de um rapaz, se diz pastor, passou pela nossa igreja, passou lá no Restart, e eu identifiquei como lobo, falei, ó, aqui não. E eu confronto muito, É né? isso aí. Eu bato de frente mesmo, eu bato de frente. O pessoal fala que eu sou muito rígido, muito duro, mas eu vou proteger as ovelhas que são do Senhor, elas não são É minhas. isso aí. Eu tenho que prestar contas para ele, É né? isso aí, pastor. E aí esse cara saiu, arrumou uma namorada, casou e tal, tem menos de um ano de casado, agrediu ela. Hum. Ela foi desesperada, e aí a funcionária dela entrou em contato, falei, ó, fala para ir
da delegacia, fazer um boletim de ocorrência, se ela precisar de ajuda, estou aqui e tal. Como a família dela é de outra denominação, outra igreja, passaram o pastor orientou e tal, e pegaram pesado, e tem protetiva e tudo mais. Uau. Tudo por quê? Tudo porque resolveram namorar sem, foram logo pro sexo, vamos ver, e não se preocuparam em conversar, em conhecer melhor. Gente, isso é Então, uma cilada de Satanás. se isso acontece com pessoas que se relacionam, até fazendo relação, tendo relação sexual, imagina quem faz esporte, meu irmão. Não tenho nada contra se quiser fazer. Por exemplo, um adolescente, tudo bem. Tudo bem, um adolescente, ele não tem controle ainda, ele não tem Verdade, maturidade para lidar. Mas verdade, uma pessoa madura, não verdade, dá, gente. verdade. Não Não, dá, né, gente? Cadê o Espírito Santo aí nessa parada, né? não tem jeito. Mary, vamos falar do livro um pouquinho? Vamos, quero que você fale. Então, Vamos lá. Depois eu queria que você também falasse só mais um pouco. Não, primeiro vamos falar um pouquinho mais, antes de você falar do livro, que eu quero boa. que você termine com o livro. Que eu quero que você explique tudo do livro. Me fala um pouquinho mais como que é o dia a dia do ministério aí dentro da igreja. O que que vocês fazem? Eu sei que tem o Restart. Fala do Restart, fala dos acampamentos, fala dos encontros, fala... Porque meu coração queima em querer que todas as igrejas do mundo tenham um ministério como esse, né? Então, assim, eu queria que você falasse, porque é uma coisa tão especial, né? E difícil de encontrar. Nós temos a Dulce, que está aqui com a gente hoje, a Dulcineia, ela é líder do ministério como esse também lá em Curitiba, né, Du? Um ministério lindo, uma igreja que tem um apoio assim muito bacana, mas eu, olha, sinceramente, são pouquíssimas as que eu conheço que realmente têm um trabalho como esse. Então vamos lá, fala um pouquinho mais, um pouquinho e depois você já entra no livro. Bora. Assim como a Dulce, outras pessoas que quiserem conhecer mais, quiserem saber mais sobre o ministério, quiserem que a gente vá até a igreja para falar sobre o assunto, sentar com os líderes, pastores, a gente está à disposição para isso. Sim, a Tá? Dulce faz isso, ela é uma das que faz isso, ela vai às Bom, igrejas e ela apresenta esses projetos também. Sim. bom, como funciona o Restart? O Restart é um ministério, como a Mel já falou, né, que cuida de divorciados, vivos, solteiros, maduros. E qual que é o objetivo? É a cura das pessoas e não relacionamento. A gente deixa claro, isso aqui não é um Tinder Isso. Gospel. Que muitas programações e igrejas pensam em juntar gente para casar. Não é essa a ideia. Isso tem que acontecer naturalmente. Certo? Uhum, Então vamos uhum. lá. A gente tem um encontro semanal, todas as quintas-feiras. Esses encontros eles são direcionados. Frequentemente a gente muda o tipo de programação. A gente Tá. nunca tem culto, não fazemos culto, é um culto só por mês. Ah, Tá? ok, legal, isso aí. E a gente chama de culto de intimidade. É o dia que você vai para se derramar diante do Senhor, para você orar, para você chorar, para você pedir assim, é o tempo, é o seu tempo com Deus, junto com outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você. Certo? Uhum. Nos outros dias a gente tem programações diferentes. Então, por exemplo, nós já tivemos pastoreio em grupo, onde a gente junta um grupão todo e bota os pastores sentados na mesa e vamos conversar sobre o assunto e vamos falar, desabafar, vamos, né? Aí quando a gente percebe que o pessoal está começando a ter dificuldade já com aquela programação, já, opa, vamos buscar outra coisa para que as pessoas possam ser cuidadas. Elas têm que se sentir cuidadas, né? Legal. Então nós temos, por exemplo, um talk show. O talk show é sempre sucesso, porque a gente chama alguém para falar sobre um tema, coloca ele sentado lá em cima, faz a programação, e aí vem as perguntas e ele responde na hora, ao vivo, ou pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quem quiser fazer ao vivo, faz microfone. Quem tem vergonha, manda no WhatsApp. Vai Sim. cair no WhatsApp do Ministério. Eles jogam para o meu celular, eu não sei quem fez, então eu faço a pergunta e digo que tá Ah, ali, né? ok, Eu legal. não identifico quem é, e quem está lá, a gente já tem um combinado de, ó, eu não quero saber quem fez a pergunta. Isso Terminou aí. a pergunta, quando eu fizer lá em cima, apaga, eu não quero saber quem fez, pronto, não tem identificação. Então isso flui muito legal, Bacana, né? bacana. Então, toda semana tem uma programação diferente. A cada 15 dias, a nossa igreja tem um GC, um grupo de conexão. Então, nós também temos os GCs do Restart. Isso Essa galera, aí. É isso que eu mais gostaria que pelo menos isso tivesse na igreja, a entendeu? gente não se mistura. Por quê? Porque É, o tratamento é diferente, né? O é. tratamento é diferente. Então, a gente leva essas pessoas, lá no GC elas têm a oportunidade de conversar. É um grupo menor, então elas vão conversar, vão se abrir. E o incrível é que vem pessoas de várias religiões, várias denominações. Quem não é convertido se converte, a gente batiza. Gente, é muito doido o que Deus faz nesse É isso negócio. aí, Muito é doido, isso aí. né? É isso aí. Então, a semana que tem GC, a galera vai pro GC. A semana que não tem GC, a gente faz uma resenha. O que é isso? A gente junta a galera e vamos fazer alguma coisa junto, tá? Isso. Fomos pro cinema.
Da última vez, se eu não estou enganado, foram 150 pessoas no cinema. Meu Quase Deus fechamos a do sala. céu. Depois a gente vai para lanchonete, a gente vai para o É boliche. Enfim, a isso, gente gente. É faz programação isso. para a gente se divertir. É Aí tem um isso. detalhe. Em meio a isso, nos dias que não tem programação, e principalmente final de semana, nós temos, quem quiser fazer esporte, ele pode fazer, tem ciclismo, a gente tem um grupo que pode andar de bicicleta, o grupo que vai para academia, o grupo que vai para corrida, o grupo que vai para bate-papo, enfim, tem de todo jeito. E tem aquelas pessoas que não querem participar disso, mas querem fazer um jantar, um café, querem fazer um churrasco. Eles se reúnem na casa deles e fazem, e não, a gente não tem controle sobre isso. Isso acontece de forma natural. Claro, claro. Isso é muito maravilhoso, Isso é né? verdade. O É, importante é é a conexão do grupo que sim, que tem a mesma afinidade, né? Então, por quê? exato. Porque a pessoa que não está casada, independente se ela é solteira, viúva, divorciada, ou viúva, o que que eu falei? Eu falei três coisas aqui, mas não falei Viúvo, o solteiro. viúvo, solteiro e divorciado, é isso aí. Isso tá. Então ela não se encaixa. Não adianta, gente. Não Não, não se encaixa com encaixa. casado. Isso. É outro mundo. Quando eu tava solteira, que eu ficava no meio do casado, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eles começam a falar de filho, começam a falar de não sei o quê, de assunto que você fala, é outra língua. Né? E tem um Então, detalhe. é isso que a gente deseja, que as igrejas tenham um trabalho específico por uma questão de afinidade. Não é para encontrar namorado, não. Sim, Assim como tem o Ministério dos Jovens, assim como tem o Ministério das Crianças, assim como tem o Ministério dos Adolescentes, das mulheres, dos homens, tenha também um ministério específico para esse grupo, que é um grupo muito maduro, sim, que já vive várias experiências, já viajou muitas vezes o mundo sim, todo. sim. São pessoas que falam línguas diferentes, muitas delas, já têm uma estabilidade financeira, elas são pessoas inteligentíssimas, são pessoas agradáveis, mas não se encaixam no Independentes. casado. Independentes, já tem seus, alguns têm, né, têm filho já, então tem uma experiência com filho, mas não é a mesma coisa de ficar dentro de uma casa casado. Então precisa ter uma coisa mais específica para esse grupo. E tem uma coisa que a gente faz que é muito importante. Você falou do geracional, né, das redes geracionais, Uhum, né? Criança, adolescente, jovem e o casal, né? uhum. E aí nós temos homens e mulheres que não são geracionais, né? É, isso. Aí Aí o que, eles que a gente pensam, ah, faz? vamos mandar então para esses grupos, né? Mas mesmo Só que assim não dá funciona. problema. Por quê? Quando vão os homens, vão os casados. Quando vão as mulheres, vão as casadas. Vão falar de quê? É. Casa, filho. Aí vai falar, você tem que deixar pornografia, você tem que. Aí o cara fala, Uhum. você tem que ser um homem de verdade, você tem que ser um provedor, você tem que cuidar. Aí ele fala assim, mas eu perdi minha família, o que vai É, acontecer? A irmã, a mesma coisa, gente, mas ele me abandonou, ou eu joguei fora, e agora? Então, vai sofrer. é, O que a gente faz? Dentro do Restart, nós temos o Restart for Woman, que é só para as mulheres, e o uhum. Testosterona, que é só para os homens. E lá a gente fala de todos os assuntos, né? Que E aí legal, tem gostei. mais, não para por aí. Uhum. Quando ele começa a namorar, nós temos o Restart for Two. Começou a namorar, você Ah, já entra nesse grupo, lá vai ter um curso específico. Esse curso, literalmente, é para acabar o negócio. é isso Por aí. quê? Porque vai mostrar tudo para a pessoa. Porque a pessoa ela se relaciona primeiro pelo coração, a atração física, né? Primeiro. Né? Uhum. Nossa, mas é Principalmente gostosa. o homem, né? Sim, É, né? Já soltei aqui, né? Ele olha, ama, que mulher gostosa e é, tal. Não sei. Aí é, ele olha é, para o corpo e esquece de orar para outras coisas que são mais importantes, né? E verdade. tem um detalhe. Eu vou arriscar dizer, o goiano é muito assim. Eu estou aqui no estado de Goiás há 28 anos, eu amo esse estado, né? Eu costumo brincar que eu sou um goioca, um goiano carioca, né? Eu amo isso aqui. Mas uma coisa que eu percebo, o goiano ele tem dificuldade de lidar com mulher independente. E as mulheres são cada dia mais independentes, né? Então ele começa a se relacionar e ele descobre que ele gosta de fazenda e ela gosta de cidade. Ah, Vai dar é. ruim, vai dar Uhum. ruim, né? Então a Verdade. gente A gente começa a mostrar o quê? E eu falo sobre isso no livro. O jugo desigual não é só religião. Não, não, Religião é o mínimo, né? não é. Vou dar uma... Não é. Gente, essa aqui eu preciso te falar. Imagina uma brasileira indo para a Turquia, porque lá tem homem sobrando, tá? Na Turquia tem homem sobrando, quero que vocês saibam disso, Misericórdia. tá? Dubai também tem homem sobrando lá, muito indiano, né? Verdade. Só que tem o seguinte, Eu olha digo a cultura na misericórdia Turquia. porque, né, grande maioria são o M, né? Muçu, né? Você É, sabe. É disso que eu tô mas querendo dizer. sim, mas olha só,
problema não é nem a religião que eu vou colocar, olha só. Na Imagina. Turquia existe uma cultura muito interessante. Enquanto o filho namora a moça, a nora, né? Ela é muito bem tratada em casa, ela é amiga da família, é tudo certo. Então a sogra trata muito bem. E é uma festa. Casou, a sogra tem que tratar mal a nora. Eita! Faz parte da cultura. Então você imagina, eu sou um carioca, a minha esposa é goiana. Graças a Deus, a nossa criação é muito parecida. Os pais dela Hum, têm uma história muito parecida com os meus pais, né? legal, tá. E então a gente se encaixou muito bem por causa disso. E culturalmente eu me adapto fácil em qualquer lugar. Né? O Senhor me chamou para isso, então eu tenho essa facilidade, graças a Deus. E a gente se encaixou muito bem. Mas imagina só, uma pessoa do Nordeste do Brasil se casar com uma pessoa do Sul. Uh, Aí, olha só, ele usa bombacha, toma chimarrão, certo? E gosta de costela assada. não, e já Ela, começa na linguagem também, que são duas, são dois paridade. portugueses diferentes, né? Pois é. Aí ela prefere cuscuz, é, outra coisa, Calor, calor, calor. exatamente, roupas leves, né? Exato. E não gosta de chá e vai tomar, sei lá, outro, vai tomar açaí, pronto, que é Jesus do norte, mas Guaraná, né? O Guaraná Jesus, vai. exato. Vai ter dificuldade aí. Então, tem que. A conversa é justamente para isso, para poder se encaixar melhor. Então, no Restart for Two, A Márcia falou, de um bairro pro outro já tá difícil, imagina. pois é. De um bairro Ai, pro ai, outro é difícil, imagina de outro estado, né? pois é. Então, o Restart for Two é para isso, para colocar os dois juntos e mostrar as diferenças e semelhanças. Sim, Porque o que atrai não são os não, opostos, são os é iguais. isso São os mesmo. iguais, Os né? opostos não se atraem mesmo. Podem Verdade. ter algumas coisas? Podem, claro que pode, né? Uhum. Pode ter. Eu, por exemplo, eu sempre falo, quando eu olhei para minha esposa, ela me atraiu fisicamente, mas não era o tipo de mulher que eu escolheria. Uhum. Eu, Edmar. Sim. Só que depois que a gente começou a namorar, e foi uma coisa muito racional, porque a gente começou a namorar sem se gostar. A gente se atraía, mas a gente não se gostava, a gente se atraía. Sim. Tínhamos Sim. química um com o outro, estava tudo certo. E Uhum. foi indo, fomos conversando e vendo que as nossas ideias eram parecidas, a nossa vida com Deus, nossas famílias. E aí ela falou uma coisa para mim. Eu só me caso com você se eu conhecer seu pai. Quando Hum, ela falou isso, aí eu falei, essa é minha esposa. Casei com legal, ela, que legal. porque era algo de Deus. O meu pai é apaixonado pela minha mãe. Ele tem 52 anos de casado. Que legal. É um doce com ela. Eu vi ele, né, não sendo tão doce assim, Uhum. mas a temperatura do fogo foi queimando, né, e fazendo ele se tornar Que doce, legal. né? E hoje ele é um pai maravilhoso, é um marido Ah, maravilhoso, né? ah, Já é um senhorzinho de 82 anos, vai fazer 82 anos. É uma pessoa maravilhosa, né? bem, Então, quando ela foi conversar com ele, ele começou a falar da minha mãe e falou: "Olha, se eu tivesse que escolher de ó, novo", e ele olhou para ela, começou a ó, chorar e falou: "Eu me casaria com ela outra vez, eu escolheria ela de novo", né? que E lindo. eu falo, né? Foi meu pai que ganhou ela para mim, na Uhum, verdade, né? exato. Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi muito importante também no meu para eu viver a minha decisão de viver um relacionamento com ele, né? Quando eu conheci a família dele, eu falei, nossa, coisa linda, né? Assim, os pais deles são casados há quase 60 anos já juntos, né? E assim, uma cumplicidade, uma união na família, né? O pai sempre muito respeitador, muito amoroso. Então, assim, isso contou demais, né? Sim, Então, sim. meninas, olha a dica, hein? Anotem a dica aí. Essa vale Conheçam a sempre. família. Essa aí, olha, Vale conheça a sempre. família. Conheça Se a família. ele, para as mulheres que estão aí, que são, acho que são a maioria, talvez 100%, não sei, mas vamos lá. É. Se ele não tratar bem a mãe, não tratar bem o pai, não tiver o respeito, pula Pode fora que ele não vai te esquecer. respeitar. Ixi, vai pula feio. E se Pula. ela, no dia do almoço dos namorados, ela não levantar para ajudar a mãe na Ih, cozinha, pula fora que você vai ter que é cozinhar. isso aí. É isso aí.
A não ser que ele se importe de cozinhar, mas olha, sinceramente, tá aí, né? Então a gente tem que ver, né? Porque tem coisas que nós temos que ver, né, pastor? O que que é Sim, prioridade para eu viver um relacionamento? sim, Né? O que que é claro. prioridade? Eu tinha a minha lista lá, que eu falava, ó, isso aqui eu não abro, não. Agora, tem coisas que você fala, meu, isso aqui dá para relevar, é coisa que vão, porque a qualidade fala mais alto, né? Sim, sim. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Também não pode fazer uma lista de um homem perfeito, porque ninguém é Não existe. perfeito. Aliás, valeu a pena eu dizer uma coisa para vocês. Não existe homem pronto, tá? É... Isso é bíblico, Boa! porque Adão não estava pronto. É isso Adão aí. não estava pronto. Deus tirou Eva de onde? Da Uhum. costela dele. Ele não estava pronto. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então não tem homem pronto. Ele vai se aprontando no decorrer do Isso. tempo. Por isso que a mulher sábia é quem edifica a sua casa. Ela vai Edificar é moldando, né? construir. Ela vai moldando, né? Edif- Nossa, eu vejo e quem claramente. edifica, quem edifica constrói. Se ela que vai construir, quem traz o material de construção? É É ele. isso aí. Ele traz o material de construção para ela construir. Ai, Então, que lindo. mulheres, Isso vocês tá no precisam livro? ser Pastor, fala sábios. do livro. Fala do Bora. livro. Vamos embora, vamos embora. Mas deixa eu só falar uma coisa. Amor, você pode dar um pulinho aqui, meu bem? Deixa ela contar uma coisa para vocês, porque eu acho que é importante vocês saberem que na lista dela faltava alguma coisa, né? Você Hum. pode falar, amor? Vem cá, meu bem, senta aqui. Não, vem cá, senta aqui. Eu já falei que a gente vai viajar, então você tá indo se arrumando aí. Boa Rapaz, noite. minha Oi, querida, tudo bem? conta aí pra gente, o que que tava faltando nessa lista? Então, na minha lista, eu pedi para o Senhor um homem que tivesse a condição financeira igual a minha ou melhor. Uhum. Mas não foi o Mulher que aconteceu. independente, né? Quando eu conheci ele demais, ele estava numa situação bem complicada, Uau, é. ganhava bem menos que eu, e ainda por cima, o filho dele queimou, faltando. A gente tinha falado que ia casar em fevereiro. Aí, quando foi Uhum. setembro, o filho dele queimou 30% do corpo dele. E aí Nossa, acabou que ele pastor. teve que pedir, ele pediu conta do trabalho para cuidar do filho. Então eu casei com ele desempregado, Meu Deus, olha a recebendo prova. seguro-desemprego. É, literalmente. Fui muito corajosa. Agora Uau. fala para eles o que estava na tua lista que era realmente importante que você não podia abrir mão. Primeiro, um homem que amasse a Deus, né? Um homem que temesse a Deus. Um homem que me amasse e amasse e respeitasse minha filha. Foram as principais coisas que eu falei que eu não abriria mão. Isso mesmo. É, com certeza. Amém. E vocês vivem isso hoje, né? Amém. Graças a Deus. Glória a Os Deus. meus filhos, Amém. que são dois, olham para ela com muito carinho, com muito respeito, né? O mais novo, inclusive, que agora tem 24 anos, ah, ele tem um respeito e um carinho por ela imenso. Onde ele chega, ele pede bênção, Uau. abraça, beija, só não chama de mãe, mas É. tem um respeito e um carinho. Aliás, ela aconselha ele gosta de conversar com ela. E sempre Uhum. que ele tem alguma coisa, alguma dúvida, ele procura a gente para conversar, né? Legal. Que A legal. Milena, que é a mais Se nova. precisa de conselho, vem parar aqui. Pode ser meia-noite. Ele vem. Cadê? Vocês estão dormindo? Ah, Ele que morou com a gente até legal. os 18 anos, na verdade, né? Ah, ok. Sim, sim. Que De quando a bênção, gente gente. casou até os 18, ele morou com a gente. Ele só sai depois dos 18. E aí tem uma coisa que é importante dizer, é que nós sempre tivemos questão de não denegrir a imagem do, Hum, dos outros pais, né? Da mãe dos meus e do pai da filha dela. claro, E jamais. com isso, o que acontece? Hoje o meu filho mora com a mãe e ajuda a cuidar dela, né? Questão financeira e tal. Então ele hoje honra Que ela. O que pra gente é uma bênção. grande bênção, Que né? bênção. É, isso só vai somar bênçãos para a vida dele, né? Com Sim, sim. certeza. E a É. Milena, que tem 20 anos, que estuda lá no Sul, né? Lá em Rio Grande, ela também tem um carinho muito grande por mim, tem um respeito muito grande por mim, conversa comigo sobre coisas assim que às vezes me desconcertam. Até as que eu não tenho coragem de conversar comigo, ela conversa com eles. É verdade. Uau, que legal, que Então, bênção. Vocês são a prova de que a glória da segunda casa realmente, né, se Amém. tornou maior do que a primeira, né? Então, louvado seja Deus. Porque o que o Senhor faz nessas restaurações é justamente ele mostrar a misericórdia dele e a graça, sim, né? Com certeza. Quando é o verdade. Senhor restaura, quando o Senhor renova, quando o Senhor. Ele está falando, gente, eu tinha tudo para destruir, eu tinha tudo para acabar com
com você, comigo. E ele fala: não, eu vou mostrar que a minha graça é tão grande, é tão abundante, que eu vou fazer os dois se amarem, eu vou fazer os dois, sabe, se conhecerem, somarem, terem um ministério como esse, justamente para que todos vejam que a minha graça é abundante a despeito do seu passado. Amém. Né? Glória a Deus. É isso aí. É Exatamente. isso aí. Então é isso Exatamente. que eu creio aqui, é isso que eu creio aqui no nosso ministério, é isso que eu creio, né? Nunca. Tem muita gente que chega aqui, ai, Mary, tô pensando em separar. Eu falo, para tudo. Deixa eu analisar cada caso, deixa eu ver o que que é. Vai Exatamente. conversar com a sua liderança, vai falar com a sua liderança. Eu não sou seu pastor, eu não sou sua pastora. Na verdade, eu sou pastor de ninguém. Tenho chamado missionário, meu chamado é construir pontos, é fazer com que isso aqui, ó, com que pastores cuidem de outras pessoas e conecte. Esse é meu chamado, né? Então, assim, eu falo, olha, aqui não é o lugar. Se você realmente está pensando em separação, sabe, vamos lá, vamos conversar, vamos analisar a situação, olha, e eu mostro, ó, você tá errada nisso, ó, você não tá vendo isso, né? Então aí a pessoa, opa, a pessoa leva até um susto, assim, né? Nossa, eu não tinha visto. E o que que falta também, pastor? As pessoas confrontarem, os pastores Exatamente. confrontarem, porque fica com medo, ah, não vou me meter nisso aí, briga de casal, né? É que nem polícia, até a polícia fala, ah, não vou me meter em briga de casal, não, que a gente vai lá, separa daqui 5 minutos e estão tudo de volta, né? Volta. A gente já pegou muito encrenca por causa disso. Agora eu já vou, porque eu tenho que terminar de arrumar minha mala. Entendeu? Então, assim, Beijo grande. a gente tem que ter a gente tem que confrontar, né? Porque o amor confronta, né? O amor Sim. verdadeiro, ele realmente faz com que as pessoas sejam, porque é isso que Deus faz conosco, ele nos confronta com amor, com misericórdia, com graça, né? O Espírito Santo de Deus, olha, os momentos que eu mais queria, que eu pensava que o Espírito Santo de Deus, eu chegava assim na igreja e falava, Deus, hoje o Senhor, eu sei que o Senhor vai me arrebentar hoje, né? Pode falar, Pai, pode falar o que o Senhor quiser, porque hoje eu tô merecendo aquela bronca. Esses eram os dias que Deus mais mostrava o amor e a misericórdia dele, É desse né? jeito. Porque ele ama nos constranger com seu amor, né? Então é isso, eu creio que o Senhor fez essa linda história na sua vida para que hoje você pudesse ter essa autoridade de ministrar ao coração de pessoas que passaram pela mesma situação. Bom, falando do livro aqui um pouquinho, nosso Manda. tempo já está até Já, extrapolando aí já, né? infelizmente. Eu descobri que o Senhor vinha me preparando para isso há muitos anos, desde a minha infância. Com as histórias de tios, primos, né? Onde eu pude ver, né? Pessoas se divorciando, ficando viúvas, e o sofrimento, né? Que cada um passava. Então, eu consegui colocar tudo isso aqui dentro, e histórias de muitas pessoas aqui dentro, né? Claro, as histórias não estão aqui os ensinamentos aprendidos para poder cuidar das pessoas, né? Sim, isso. Então, uma apresentação básica do livro, né? Que esse livro é um convite sincero e restaurador para quem carrega as marcas do divórcio, da viuvez ou da solteirice prolongada. Com empatia, profundidade e fundamento bíblico, eu, né, que também passei por isso, ofereço consolo, direção e esperança para aqueles que desejam superar o passado e construir um futuro com propósito. E aí eu vou falar isso de uma linguagem muito simples, muito direta, quase que conversando comigo mesmo no livro, né? Eu falo sobre muitos assuntos, tá? Isso. Então, eu não tenho como agora abrir aqui e falar um assunto específico, né? Porque é um assunto que ele vai tocar no coração de cada um de uma forma individual. Mas eu separei aqui um pedacinho, né? Só para a gente falar aqui sobre a necessidade de curar antes de seguir em frente, né? Que eu acho que é o essencial. Pastor, estão pedindo o nome do livro aqui, por favor. Só repete, por favor. Caminho para o recomeço. Caminho para o Tá? recomeço. Eu vou fazer o seguinte, Mary, depois a gente vai salvar essa live, né? Sim, sim. E eu vou colocar o meu Instagram para você seguir, @Edmar Carvalho, tudo junto, Edmar com I, EDIMAR, tá? E lá na bio tem um link onde você vai clicar e entrar direto no grupo que vai comprar o livro a preço de lançamento. Que legal. Né? Porque tem uma equipe que acha que eu devo vender um valor X e tal, o pessoal mais experiente. Eu falei, não, eu não estou interessado em ganhar dinheiro no livro. Eu estou interessado que esse livro chegue na mão das pessoas para que haja cura, né? Para que haja restauração. Então a gente vai fazer um valor que realmente possa ser acessível a todas as pessoas, né? E vamos entregar
no mundo inteiro, onde pedir, a gente vai estar mandando levar esse livro, né? Amém. O meu já tem que chegar aqui, hein? Se vira nos Bom, 30. por enquanto só em português, tá, gente? Mas em breve vamos ver o que a gente faz. Amém, amém, amém. Só um parágrafo para vocês terem ideia. A cura verdadeira começa com a presença de Deus. O ser humano, por natureza, tenta lidar com as suas dores por meio de distrações, novos relacionamentos ou tentando simplesmente esquecer o que aconteceu. No entanto, feridas não tratadas continuam abertas e cedo ou tarde se manifestam novamente. Ou seja, não se cura a dor de um relacionamento mal resolvido com outro amor. Somente Deus tem o poder de restaurar completamente o coração e trazer uma cura verdadeira que não depende de circunstâncias Sim, externas. sim. Deus é o Deus de cura. E aí eu vou trazer textos bíblicos que falam sobre o assunto, né? E ao invés de ler o livro, eu vou falar um pouco do que é aqui dentro, Sim, do que tem aqui dentro, né? sim. Eu pego, por exemplo, a história da mulher samaritana, casada 5 vezes, e o Senhor não a rejeitou. Ele muda a sua rota para transformar a vida de uma mulher e dar a ela uma nova oportunidade. Eu falo de Ruth e Noemi, né, que ficaram viúvas. Uma simplesmente fala: o Senhor me castigou. Ele me rejeitou. Não quero mais que me chame de bem-aventurada, eu quero ser chamada de amarga, né? Mara. Enquanto a outra diz o seguinte: bom, eu não quero voltar de onde eu vim. Eu prefiro ir atrás do seu Deus, do seu povo. Eu quero esse aí. E a restauração que acontece na vida de Ruth é derramada sobre a vida de Noemi. Exato. Eu também falo de homens que viveram a solitude, como é o caso de Paulo, é o caso de alguns discípulos, né? E eu vou citar alguns aqui, né? E como Deus trabalhou na vida deles. Porque tem pessoas que escolhem isso e elas são rejeitadas. E tem brincadeiras que são pesadas com essas pessoas, né? Exato. Às vezes Uhum. brinca com a sexualidade, fala Sim. que ficou Eu ia falar patitinho. isso quando o senhor comentou no início lá, eu ia falar sobre essa questão do que as próprias pessoas dentro das igrejas, né, elas julgam, né? E Uhum. são brincadeiras, desculpa a expressão, mas são brincadeiras Amém. idiotas. Porque são pessoas que não conhecem o coração do outro e julgam, né? Falta de, falta de sensibilidade, né, com o Eu irmão. falo isso no livro. Eu falo no livro que a igreja não está preparada para lidar com essas pessoas, né? Porque eles banalizam uma dor que eles não têm ideia do que é. Exato, Isso é exato. tão sério que para quem fica viúvo, ele fica meio perdido dentro da igreja também. Por quê? Porque as pessoas não querem mais chorar com os que choram, Uhum. só querem sorrir com os que sorriem. É verdade. E nós estamos chegando no final dos tempos, onde o amor de quase todos está se esfriando. Essa é uma realidade. A gente não pode fugir da realidade bíblica, né? Verdade, é. Então, no livro, eu consigo mostrar isso para as pessoas. E quem tiver a oportunidade de pegar esse livro para ler, de adquirir esse livro, de mandar para alguém de presente que sabe que está precisando, enfim, vai ter um passo a passo de como ter a restauração da sua vida emocional e espiritual. E Amém. até Isso aí. física, tá? Uhum. Porque tem muita doença psicossomática causada por causa disso. Exato, exato, exatamente. Até isso eu falo nesse livro. Com Até sobre isso eu certeza. falo. Né? Com certeza. Tá tudo interligado, né, pastor? Corpo, Tudo alma e interligado. espírito, né? Por isso que é nosso slogan aqui, né? Preparando corpo, mente e alma, né? É exato. Para viver um casamento de acordo com a vontade de Deus. Porque não dá para cuidar de uma área e não cuidar da outra, né? Tá tudo junto, misturado aqui, né? Em tudo. E aí, o que, que acontece? Muitas pessoas, durante o casamento, não se preocupam com o corpo, né? Porque a alma aparentemente está bem. Né? Isso, é. E aí eu vou tocar num assunto que muitos pastores não gostam que falem. Uhum. Só que eu fico com a Bíblia, eu não estou preocupado com o que as pessoas gostam ou deixam de gostar. Né? A Bíblia fala que mentira é pecado e que o pai da mentira é o diabo. Uhum, Se o exatamente. casal está vivendo de fachada, ele está vivendo de mentira, ele está vivendo no centro da vontade do diabo. Uau! E se ele não quiser ser tratado, ele vai arrebentar com o casamento dele. E ele está vivendo não em pecado, é em iniquidade. Porque, Desobediência, né? porque ele Também. continua
vivendo pecado atrás de pecado. É um pecado planejado. Ele sabe que está errado e não quer ser corrigido. É, Né? é. E aí as pessoas acham que o divórcio é a solução. O divórcio não é solução. Não é solução. Eu falo, gente, se tiver alguém aqui pensando que está aí assistindo, pensando em divorciar, ou está aqui achando que vai ter apoio, deixa eu falar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus. Não se divorciem. As feridas são muito profundas. Se você tem filhos, eles vão ser extremamente feridos. Os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, todo mundo fica ferido nesse Abala avô, joga tudo, sangue né? para todo lado. Vai sangue para todo lado. Entendeu? Eu poderia falar de muitas coisas dos meus filhos. Eu não faço porque eu não posso expor eles. Né? Eles é que vão ter que fazer isso no futuro. Mas eu lido com filhos, né, que sofrem todo tipo de situação por causa do divórcio. Uau. Desde crianças. Então, no Restart, nós temos o Kids também, né, que eu não falei. Que são as crianças que são tratadas. A gente trabalha identidade com eles. A gente trabalha amor próprio. A gente trabalha perdão, auto-perdão, identidade. A gente trabalha várias áreas porque as crianças são muito feridas. Meu Deus, E verdade. como eu falei, Verdade. não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Vale a pena tentar buscar. É claro que em alguns casos não tem solução. Tem casos que a gente sabe não tem solução. E a Bíblia fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 24 fala sobre a dureza do coração. Teve uma irmã que comentou aqui agora que ela precisou se separar porque ela sofreu agressão quando estava grávida, né? Eu não vi quem foi a irmã aqui. Aqui na igreja, nós deixamos um recado para agressor e abusador. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Mas, se acontecer entre nós, nós vamos te visitar na cadeia. É isso Porque nós vamos te colocar na cadeia. aí. Não pode passar a mão na cabeça desses cabras aí, não. Não. Verdade. E tem mulheres também, tá? Tem mulheres também, Sim, velho. verdade, claro que tem. Não, claro, tem sim. Eu tenho, né, algumas situações, algumas ameaças e tal. E a gente faz boletim de ocorrência e tudo, porque eu não estou preocupado. Eu vou cuidar das pessoas que o senhor mandou cuidar e pronto, né? Glória a Deus. Olha, pastor, você falou um ponto importantíssimo também nessa questão do cuidado com as crianças que são filhos dos que sofreram alguma sequela por conta do divórcio. A da viuvez também, né? Eu tenho aqui no meu grupo meninas muito jovens, assim, com 30 e poucos anos, menos de 40 anos, que são viúvas com filhos. Eu tenho aqui muitas aqui, inclusive que perderam, inclusive por conta do Covid. Olha aí. Essa história, a história da viúva que eu falei, que se casou de novo, foi na Covid que ela perdeu. Uau, tá vendo? Então, e aí eu falo, e as igrejas? O que a igreja, o que a palavra de Deus diz com as viúvas? Cuidar delas. Elas têm que ser tratadas assim, ó, que nem rainhas pelas igrejas. Exatamente. E eu não tô vendo isso, não. Nossa igreja tem um trabalho social muito forte, muito forte. E no Brasil é a única que trabalha, que faz um trabalho como nós fazemos, pelo que eu saiba, tá? Eu posso estar errado, se estiver cometendo erro. Alguém aí, por favor, me avisa, manda para mim aí uma mensagem, depois no direct. Eu quero conhecer, se tem um projeto parecido, eu quero muito conhecer. Então, eu também quero, com certeza. Porque a gente trabalha, a gente faz um trabalho com homens e mulheres. A maioria trabalhou só com mulheres ou só com homens, né? E há muitos trabalham com a ideia de juntar para poder fazer casamento, né? Fazer o Tinder Gospel. Que não é, nunca é a nossa ideia, nem vai ser, né? É lógico, se a gente puder criar circunstâncias para que pessoas tenham oportunidade de se conhecer. Exato, claro. Certo, concordo, né? Mas não vai ser uma coisa que a gente vai querer falar, tal, aqui essa pessoa quer te conhecer, vem cá, junta aqui, conversa. Não, isso não. A gente já ajudou alguns casos, né? Porque às vezes era tímido demais e tal. Né? Não, sabe como que ajuda? Pastor, eu casei tanto, porque eu fui líder do ministério por 5 anos na minha igreja memorial. E muitas vezes, por você estar lidando com as pessoas, você consegue perceber o perfil de um, o perfil de outro. Você sabe quem está curado, quem está vivendo o processo, quem não está. Você fala, poxa, essa aqui eu acho que vale a pena eles se conhecerem. É diferente, entende? Porque está dentro do ministério, a gente está ali. Agora, fazer um negócio assim, ó, vem cá você que eu não sei quem é você, e junta com essa aqui que eu não sei quem é, e não pode, né? Você tem que ter responsabilidade, né? E a Daniela escreveu um negócio interessante, ela disse, pastor, tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. É verdade. Tem gente ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros, não é? E isso é muito ruim. Por isso, eu tenho a preocupação. Eu estou desenvolvendo
ainda. O livro é só o primeiro, né? Mas eu estou desenvolvendo todo um material que eu quero trazer de uma forma mais acessível possível, né, para as pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer e serem curadas, dar o caminho para elas. É por isso o nome do livro, Caminho para o Recomeço. É o caminho das pedras, né? E Uhum. eu me preocupo tanto que estamos fazendo agora, dia 28 agora, que é o lançamento do livro, nós temos a conferência chamada Restart Conference. Isso. Então é a conferência do Restart, né? Dia 28. E trouxemos Disco Praise para estar com a gente. Pastor Mark Anderson também vai estar dando uma palavra, é o pastor sênior da nossa igreja. Eu vou também estar ministrando. E eu fiz questão de trabalhar para que nós tivéssemos condições de fazer essa conferência com o menor valor possível. Então, veja Isso. bem, conseguimos fazer uma conferência com R$ 25. R$ 25. Uau, Enquanto que legal. outras conferências, não estou falando mal, pelo amor de Deus, mas Uhum. o valor fica alto, né? Às vezes por causa de convidados e tal. A Sim. gente se preocupou em tentar apresentar algo de qualidade com o menor preço possível para ficar acessível. Porque tem gente que paga pensão, É, tem gente que não recebe pensão, tem que trabalhar durante o dia, às vezes com criança em casa, deixando na creche e tal, não tem condições. A gente exato. pensa nisso, sabe? É isso aí. Então, Uhum. eu não sei não, mas eu acho que Deus me deu um coração muito pastoral. Que bom, pastor. Fica assim mesmo, né? Que é assim que é o jeitinho que o pai gosta, porque ele teve um filho e ele fez desse filho pastor, né? É verdade. Então, esse é um privilégio. Não pense assim, poxa, mas será que eu estou sendo bonzinho demais? Será que eu estou passando? Não, você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou, né? E esse é o lugar onde você deve estar, com certeza, né? Mary, eu acho que eu consegui falar um pouquinho, né, sobre o livro, sobre o ministério. Se você quiser abrir para perguntas, para a gente responder aqui mais alguns minutos, eu não sei quanto tempo a gente tem, não Na sei como é que verdade, está a gente aí não o tem tempo. tempo. Não, né? Eu vou Então, precisar trabalhar agora ainda, entendeu? Eu é, trabalho agora à noite. Mas a gente já passou bastante tempo, mas, pastor, você tem que voltar mais aqui, tá bom? estou à Só que assim, menina, disposição. eu vou deixar essa live salva e eu vou deixar esse desafio. Porque sabe o que acontece, pastor? Essas meninas, elas não curtem, elas não comentam e elas não Ah, compartilham. Elas não não. ajudam o ministério, pastor. O que eu faço com essas meninas, gente? Vou dar uma palavra Fala, para elas. Vou dar uma palavra para elas. manda, deixa Deus te usar, varão. Presta atenção, gente. Se vocês entenderem quando Deus mudou o cativeiro de Jó, vocês vão passar a fazer o que ele fez. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos É amigos. isso aí. Vocês têm a A Ju oportunidade ajuda de mesmo, ó. entregar. Desculpa, Ju. A Ju é minha É, parceirona aqui. vocês têm a oportunidade de entregar na mão dos amigos, das pessoas que precisam esse projeto de Deus. É Essa verdade. live, essa conversa. Para quê? Para que essas pessoas também possam chegar. Para que vocês possam entregar para elas a É faca e o isso. queijo para que elas se E alimentem. outra, Vocês são manda semente, porque isso. Deus é que vai fazer chegar no coração certo. Manda para todo Exato. mundo. A gente Então, nunca sabe o que está no coração das pessoas, não é verdade? claro, olha, você pode, de cara, você pode enviar para 50 pessoas sem o Instagram te bloquear. É Tá? isso aí. Então você manda 50, depois mais 50, não tem problema. Se eu fosse você, eu faria isso. Por quê? Vai que Deus muda o cativeiro seu e te entrega alguém de Deus rapidinho aí. Opa, ô glória, receba, irmão. Olha, em nome de Presta atenção, Jesus, gente. eu recebo. É Receba. princípio bíblico. Amém. Não Não é é mais, né? transbordar, não é princípio Não, bíblico? gente, o povo fica aqui, tem vergonha, ai, não compartilha. Eu falo, gente, que é? Eu vejo o povo compartilhando tanta besteira aqui nesse Besteira. Instagram. E olha que riqueza que nós tivemos aqui hoje, meninas. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar, varô. Transborde Ei, varão. na vida de alguém. É isso aí. Amém. Olha, pastor, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, vou compartilhar contigo e eu vou pegar o link lá na sua bio, vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo com mais de 600 mulheres Oh, participando legal. lá. Vou salvar essa live, vou lançar no YouTube também essa live, ela vai ficar salva no YouTube, porque Legal. às vezes é mais fácil para assistir pelo Sim, YouTube do que aqui, sim. porque lá eles conseguem voltar, fazer o que eles quiserem, Uhum. tá bom? Enfim, meninas, então assim, olha, tudo isso é feito com tanto carinho e dá muito trabalho. Eu vou terminar aqui, vou sentar ali no computador, fazer toda essa edição, preparar isso para vocês com tanto carinho. Então, nos ajude a fazer com que essa mensagem, porque esse livro do pastor tem que rodar o mundo. E Em eu quero nome de contar com Jesus. vocês em nome de Jesus, tá bom? Meninas que estão chegando agora, a live vai ficar salva. Assistam, porque tá imperdível essa live, meninas. Olha, uma das lives mais incríveis que nós já tivemos aqui, falando de tudo, né, pastor?
Verdade, verdade. Gente, muito obrigado, Mary. Muito Amém. obrigado vocês que estão assistindo, pelo carinho. Estou vendo aí o pessoal agradecendo e tal. Muito obrigado. Com Que Deus possa certeza. abençoar o coração de vocês. Que o Senhor possa realizar o sonho de cada um de vocês. Amém. Se vocês se Amém. colocarem diante do Senhor, como o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso. Esteja satisfeita com aquilo que Ele tem feito na sua vida. Seja grato a Ele. E ofereça a outras pessoas aquilo que você gostaria de receber. E o Senhor vai satisfazer o desejo do teu coração. Obrigado Amém. por esse carinho, por esse amor tão grande. Mary, Amém. mais uma vez, obrigado por essa honra, por essa Precisamos bênção. conversar mais, tá, pastor? Eu tô no meio de uma mudança, literalmente mudando de casa, assim, sabe? Vendendo aqui, é uma loucura, assim, Mas, mas eu quero me estabilizar porque eu preciso conversar contigo. Tem muita coisa que eu quero sentar contigo, tá? a joia. Tem algo especial também que eu preciso te falar. Pode. Agora, o que eu também preciso terminar rapidinho aqui, meninas, vocês sabem, nós estamos aqui também, pastor, fazendo o propósito 12-12. Propósito 12-12 é que as meninas vão fazer um propósito por mês em prol e se preparar para viver um casamento profeticamente. Amém. Em um desses propósitos, elas têm que ler pelo menos 3 livros nesse ano sobre família, sobre restauração, sobre casamento. Então, meninas, vocês estão convocadas a lerem o livro do pastor Edmar Carvalho, que é leitura obrigatória aqui para mulheres de valor, Ah, com né? certeza vai ser. Leitura obrigatória, tá bom? Que Deus abençoe. Muita gente chegando agora. Gente, vai ficar salva a live, tá? E já comenta, assim que eu salvar a live, já comenta, fala pra mim o que que essa live falou ao seu coração, o que que você aprendeu hoje dessa live, que vai ser bênção pra vocês. Pastor vai viajar com Deus, Deus te abençoe, vai com Obrigado. Deus. Tchau, Deus gente. abençoe. Beijo a Tchau, todos. tchau.